Ai, Bom dia, Filipão. bom dia, bom dia. E aquele projetinho lá com aquelas rodas já tá quase pronto. Oi, desculpa, não entendi a Projeto lá das pergunta. rodas lá do carro lá. Ah, já tá montada, só tem que levar para instalar agora. Vai A ficar muito brava, roda, mano. Fica muito as brava. pinças, as pinças de freio tem que pintar o cubo também. Né? Pô, pelo a desmontada que deram no carro tudo lá também por dentro, deve ficar muito brava. Nossa, instalaram uma porrada de coisa lá. Vai ficar um maior caveirão, filho. É, Monstro. Parabéns, mano. Sucesso pra você. valeu, valeu. Ai, ai. Bom dia, Pedro. Bom dia, bom dia. Hoje estou meio avariado, voltei a treinar ontem, pelo amor de Deus, depois de exatamente 4 semanas sem treinar, quando você volta cheio de veneno no corpo acumulado, nossa, corpo destruído, garganta, até a imunidade baixou que a garganta tá estourando hoje. Já vai dando início aí, já já. Ai, ai. Hoje eu não vou dar 5 minutos de tolerância. Isso daí já começou a ficar. Ai, começou a ficar coisa de preguiçoso. O cara já entra atrasado sabendo que tem 5 minutos. Então foda-se quem não chegou no horário. Qual a galera do suporte aí? É Take Profit Stop Loss, né? Take Profit Stop Loss e notícia que tá faltando, né? Então, Não, foi falado ontem, pai, pelo Francis e pelo Patrick, tá? Os não, eu dois quero aí, saber tá? eu quero saber o que que eu não dei, filhão. Quero saber nada Ah, dos outros. Quero saber o que que falta para eu executar. é, o seu passou ontem negação barra força, não foi? Fluxo de continuidade? Isso, meu jovem, isso. Ok. Olha, eu acho Quero que saber só o que tem que tá. te. Só tem que. Só ontem, cara, já foi passado os Dá lá a quatro, lista né? da semana, meu lindo. O que que tá que passar Tá, durante a semana, então? Pronto, negação fica barra. mais Tá, fácil a né? pergunta. Aham, vai, Tá, direto. negação barra força, fluxo de Hum, continuidade, hum, hum, candle de notícia, hum. take profit stop loss e o Pronto, e o teu. 3 para 1. Pronto, é isso que falta Isso, entregar, então. Take Profit Stop isso, Loss, notícia e 3 para 1. Então presta isso. atenção. Take Profit Stop Loss. Primeira coisa que vocês têm que procurar é um candle grande, que seria um candle de exaustão. Aparentemente ele é exaustão. Só que lembrem-se do seguinte: candle de exaustão, ele tem que ser um candle barra de ouro, correto? E ao mesmo tempo que ele é um candle barra de ouro, ele tem que ser um candle maior do que a média dos últimos 4. Então, o Q2 exaustão é um candle grande, um candle exagerado, e coloca, nossa, em destaque isso aqui. Ele é um candle barra de ouro. Ele é um candle que não tem sombra para nenhum lado. Então, o ponto mais próximo de referência do que vocês já sabem é o candle de exaustão. Porém, a diferença entre um exaustão e um take profit stop loss é que o take profit stop loss ele deixa uma pequena ou não sombra na parte a qual ele finaliza. Se ele finaliza verde, ele deixa uma sombra na parte de cima. Se ele finaliza vermelho, ele deixa uma sombra na parte de baixo. Take Profit Stop Loss é um candle
grande, exagerado, que deixa uma pequena ou uma grande sombra na parte a qual ele finaliza. Até aí tudo bem, é fácil identificar um take profit stop loss. Porém, não é em qualquer momento do gráfico que apareça um candle nessa configuração que você executa uma ordem. Ele tem que acontecer quando ele sai de uma zona e ele agride outra zona. Então, o take profit stop loss, ele é um candle que ele, primeira coisa que você tem que ver, é um candle grande? É um candle que ele é maior do que a média? É um candle exagerado? Sim. É um candle que ele tem sombra somente na parte a qual ele finaliza? Deixa eu achar um exemplo aqui. Aqui temos um exemplo. Temos um suporte aqui, temos uma resistência mais ou menos aqui. Só estou batendo uma linha de referência, beleza? Temos uma regiãozinha de suporte aqui. Concordam ou discordam? Sim ou não? Tem ou não tem? Aqui, ó, onde está o mouse passando aqui. Tem ou não tem? Alguém discorda? Quem acha que não é uma zona ou não é uma região referencial, aqui coloca eu. Beleza, temos uma regiãozinha de suporte. Esse candle inicia em um suporte. Ele começa a ser criado, ele começa o movimento dele em uma região de suporte. Ótimo. Ele finaliza em outra região? Sim. Ele vai até essa resistência aqui, ó. Então, ele sai desse suporte, vai até essa resistência. Primeira coisa a ser observada. Saiu de uma zona, foi até outra zona. Ele atravessa todo aquele canal, por assim dizer. Ele vai lá do suporte até a resistência. Ou ele vai lá da resistência até o suporte. Tanto verde quanto vermelho. Então, ele pode sair de baixo e ir até acima, ou ele pode sair lá de cima e vir até aqui embaixo. Primeiro ponto a ser observado é isso. Segundo ponto a ser observado é a questão do tamanho. Repare nesse candle aqui de 3h20 da manhã. Ele é maior do que os últimos 4 juntos? Ele é um candle exagerado? Ele é um candle muito grande? Sim ou não? Anthony de Matos. Esse candle aqui, de 3h20 da manhã, se você pegar o tamanho do movimento da 3h16 até o movimento da finalização da 3h19, olha só, 3h16 começou aqui, 3h19 chegou na máxima aqui. São 4 candles. Você está falando que essa porra não é maior que os últimos 4. Que essa porra desse candle não é um candle exagerado. Presta atenção antes de soltar a porra da resposta errada. Então, sim, esse candle ele é exagerado. Esse candle ele é maior que os últimos 4. Esse candle é um candle extremamente destacado. Ele é um candle tipo uma pessoa de 1,90 m no meio de um bando de criancinha da creche. Ele é um candle que você olha ele lá da puta que pariu, você identifica. Então, é um candle que ele, primeiro, está saindo de uma zona. Segundo, está agredindo uma outra zona oposta. Terceiro, é um candle extremamente exagerado. E a chave, o ponto final para garantir o gain. Ele tenta agredir e romper a zona e nega. Por isso, a existência da sombra. Então, o próprio candle grande, exagerado, o candle de exaustão, ele implica... O que o candle de exaustão te diz, né? Vamos voltar lá no candle de exaustão. O candle de exaustão diz que o movimento começou a ficar cansado, começou a ficar muito exagerado, e o mercado tende, em algum momento próximo, começar a querer inverter, ou no mínimo, corrigir aquele movimento como um todo. Já, então, o candle de exaustão é um filtro operacional. Você não opera o candle de exaustão, nem para um lado, nem para o outro. Você apenas observa. Candle de exaustão é só um filtro operacional, apenas um alerta para parar de operar para aquele lado naquele momento. Já o take profit stop loss
com essa pequena sombrinha que ele tem, ou grande em alguns momentos, minha dica, uma questão mais pessoal, sombras pequenas me dão mais ânimo de executar a ordem. Sombras muito grandes já não me atraem tanto, eu já talvez não execute a ordem, certo? Então, um candle bem grandão assim, saindo exatamente de um suporte, batendo exatamente numa resistência, com um candle exagerado, ele tentou romper a zona. Como que você sabe que ele tentou romper a zona? Porque ele vai e retorna. Então, ó, pode ver, ele queima, por assim dizer, encosta a mãozinha lá no fogo, aí queimou, ele volta e tira a mão do fogo. Então ele vai, tenta o pequeno rompimento da zona e nega. Se ele foi muito lá longe e voltou, isso já me dá um desconforto. Por quê? O meu intuito é pegar exatamente a correção do movimento, que é esse put aqui. Então, se esse movimento ele foi muito lá fora da zona e retrai totalmente, deixando uma sombra muito grande, esse abre aspas, descanso do movimento, essa abre aspas, correção, já aconteceu. Então, esse take profit stop loss, ele é um exaustão com gatilho, né? Porque só o exaustão é um filtro operacional, onde você se atenta a não fazer mais nada. Já o take profit stop loss, ele é um exaustão que dentro dele mesmo tem um gatilho de entrada. E o gatilho é essa tentativa do rompimento falho. Mas não é só pegar em qualquer ponto do gráfico. Por isso tem que prestar atenção, ele tem que sair de uma zona, ele tem que trafegar o canal todinho, ir até a zona oposta mais próxima, tentar fazer um rompimento sem ser um rompimento exagerado e retrair um pouquinho para dentro da zona. E aí você executa uma ordem sempre contrária ao candle, uma ordem sempre favorável à zona. Aí é o clássico, é um put na resistência e é um call no suporte. Simples assim. Levantem as mãozinhas quem tiverem dúvidas. Quem tiver dúvidas referente a um take profit stop loss. Eumar pergunta. Ai, caramba. Eu já liberei o microfone dele aí já. Aí. Beleza. Qual que é o movimento que ele faz aí, Felipe? O trator para chegar lá em cima ou explosão? Sei lá, qualquer um. Qualquer um dos movimentos. Qualquer um dos movimentos. Okay. Beleza. Lembrando que se você quer pegar contrário ao candle, se ele fizer um movimento voadora, te favorece mais ainda. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Take profit stop loss. Você tem que pegar a abertura do candle que você vai executar a ordem. Não se pega a retração de candle de take profit stop loss. Então, se a tua ordem vai ser de put, você tem que ou executa de abertura ou não executa. Você não pode esperar o candle abrir e falar, vou pegar uma negativadinha. Não. Candles que eles normalmente vão contrários, né? Por exemplo, se a tua ordem é de call, porque você tem um take profit stop loss vermelho, e a tua ordem é de call, você não pode esperar aquele candle ficar vermelho, porque se ele ficar vermelho, normalmente ele vai deslanchar, ele vai continuar caindo. Então, não se executa a ordem de retração quando o gatilho for take profit stop loss. A ordem tem que ser de abertura, beleza? Senão a sua margem de segurança cai exponencialmente. Então, ou você executa a ordem na abertura do candle em questão, ali na hora do gatilho, ou você não executa a ordem. Eumar, aí tinha uma pergunta, qual que era? Que já foi respondido, pai, era essa mesmo. Bom, se não tem pergunta, vamos achar um outro exemplo aqui. Deixa eu abrir de novo a tela. Deixa eu voltar no outro gráfico aqui. Ó, isso aqui é um candle barra de ouro. Candle barra de ouro é um candle cheio, independente do tamanho. Só estou falando que isso aqui é um candle barra de ouro que ontem eu vi que tinha gente em dúvida. Candle barra de ouro. Eu passei uma semana falando dessa porra aqui. É um candle que ele não tem sombra nem de um lado, nem do outro. Aí esses candles barras de ouro, eles podem ser identificados como força ou exaustão. Tudo vai depender da quantia de candles anterior para você saber o tamanho dele. Esse candle aqui, ele está no limite entre um candle de força e exaustão. Dependendo do cenário a qual ele está projetado, eu nem executo a ordem. Porque se você pegar esses três juntos e cavalar eles, dá o tamanho disso aqui. Não, ele não encobre os últimos 4, mas ele começa a ficar no limiar aí. Então já é o tipo de candle que
na subjetividade já me incomoda pegar uma abertura. Talvez eu pegasse uma retração disso aqui, tomaria um loss, enfim. Mas era só para mostrar para vocês o que é um candle barra de ouro, beleza? Aqui, ó, temos um outro take profit stop loss. Para mim é um dos candles mais gostosinhos de se operar. Travou essa merda. Para mim é um dos candles mais gostosinhos de operar. Ele é bem tranquilo. Tem alunos, todos os padrões. Sempre temos alunos em alguma turma que pega um padrão e o cara fica só naquilo, tá ligado? Take profit stop loss é o que os alunos normalmente iniciantes mais gostam, porque é o que é o mais fácil de identificar e é que tem uma melhor assertividade. Não é que ele tem uma melhor assertividade, a assertividade dele é tipo uns 2% maior que a maioria. Só que, como ele não é um candle que aparece toda hora, então acaba que você tem um espaçamento bem maior entre a execução das ordens. Então ele te dá essa impressão de que você tem uma assertividade muito maior. Mas não, na verdade ele tem uma assertividade aí base de 72% de abertura. Como ele não tem retração, ele fica nisso, certo? Então a retração, se você tentar executar, a assertividade dele cai para 69%. Então pegue na abertura, assertividade de 72%. Olha só, ele está numa zona, sim ou não? Sim, olha o suporte aqui. Ele está numa zona, sim ou não? Ó, ele está no suporte, claro que ele está no suporte. Ele sai, é maior que os anteriores, como os últimos 4. Se você empilhar os últimos 4, beleza. Eles rompem o tamanho dele. Mas se você olhar assim como um cenário, olha como tem um movimento todo. Teve um movimento de baixa, por mais que ele venha intercalado, tem um movimento, tem uma perna dentro do espaço desse corpo, certo? Então, é esse tipo de situação que você tem que olhar. Não, Felipe, não estou achando interessante, então não executa a ordem. Se você vai pegar, por exemplo, só esse tipo por exemplo, você vai pegar, vamos pegar a soma desse corpinho aqui, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. Vamos pegar da máxima aqui, caralho. Pronto, tá? Você vai pegar daqui, da máxima do quarto candle até a mínima do primeiro candle em questão. E você vai ver se eles são menores. Eu vou tentar virar ele aqui, ó, sem mexer no espaçamento. Ele acaba que não... ele vai pegar o tamanho exato do movimento dos últimos 4. Tá no limite entre ser e não ser. Então, quando você tiver esse tipo de dúvida, será que é, será que não é? Simplesmente não executa. Execute ordens em pontos óbvios, em pontos onde as regras estão gritando que elas estão sendo aceitas. Caso tenha alguma dúvida qual você tem que usar da subjetividade, nesse princípio vocês evitem. Comecem a buscar somente aquelas ordens que estão gritando que se deve ser entrado. Beleza? Mas aqui nós temos um candle que sai de uma região, agride uma outra região, ó, tem uma regiãozinha aqui, ó, que seria uma regiãozinha de pullback, né? Ele vem, bate nessa regiãozinha, que eu vou até marcar a região aqui para vocês, senão eu falo, pô, você ensinou 3 linhas, mas tá mostrando só uma. Então temos aqui, ó, uma zona mais ou menos aqui, né? E vou marcar a zona aqui embaixo. Temos uma zona bem aqui, vai ser bem curtinha essa zona. Vou aqui ali. Esse aqui. Mais ou menos aqui. Então, nós temos um suporte, temos uma resistência, dá para baixar, ó. Aqui atrás o preço aceitou aqui. Quando ele rompe, ó, a zona já baixou. Isso aqui já responde uma pergunta lá da semana da marcação dinâmica. Então, se você está olhando aqui, ó, o preço estava aceitando aqui. Conforme o preço vem movimentando, olha como o preço ele já não vai até lá. Então, nesse caso, você já pode fazer os ajustes, ó. Vim descendo para onde o preço está aceitando. Por quê? Porque se o preço ele começa a se afastar da zona, quando ele vem fazendo os retornos, ele não encosta na zona já marcada, ele fica mais abaixo ou mais acima, é sinal que lá na frente, se você esperar ele chegar nessa zona que você marcou primeiro, e não ajustou, ele já vai ter rompido as verdadeiras zonas, então ele já chega numa força de rompimento. Então aqui, ó, aqui, vou até deixar uma linha marcada aqui em amarelo, para vocês verem lá na frente o que pode ser que tenha acontecido. Então a minha zona original era aqui, só que o preço ele começou a fazer uma zona mais baixa. Então ele aceita aqui. Então, se eu estou esperando o preço chegar aqui ele ainda aceitou, mas normalmente ele rompe, ele faz o quê? Faz esse movimento aqui, ó. Porque o preço, ele tinha criado uma pequena zoninha mais baixa, e você não viu.
Então, quando ele rompe isso aqui, ele já vem com força de rompimento, e você pega e fica esperando lá na tua zona mais extrema. É tipo assim, tem um cara que chega no bar e bate nos 3 seguranças que estão na porta. Aí ele entra para dentro da balada, bate mais 3 que estão lá dentro. E você tem um segurança lá atrás. Você acha que esse segurança lá atrás consegue segurar o cara sozinho, sendo que ele já bateu nos seguranças da porta e nos seguranças do meio? Ele não segura. É exatamente o que acontece quando você não ajusta as zonas. O preço ele vem rompendo as zonas reais, que estão mais próximas ao preço, e você não está observando. E quando chega lá na sua zona, você casa com a tua taxa como se a tua taxa fosse absoluta. Então, o ajuste da zona é conforme o preço vem perto da zona, mas não encosta nela. Ele começa a fazer uma microzona mais baixo ou mais acima. Você faz o ajuste nessa parte. E esse ajuste foi baseado aqui, ó, nesses fundinhos, nesses topinhos. E é exatamente o que o preço vem e faz. Ele sai de uma zona, agride a outra zona, tenta romper deixa a pequena sombra. Tentar romper não implica, e não quer dizer que ele tem que vir para dentro da zona, lá fora, e não. Implica que ele tenta agredir a zona, tenta romper e não consegue. Às vezes ele faz o falso rompimento e retorna. Às vezes ele só se aproxima e recua. Ele só vê, opa, não, lá está pesado, vamos recuar. É um candle grande, saindo de uma zona indo até a outra, tenta romper, nega, deixa a sombra somente do lado agressor e ele retorna já logo em seguida. Beleza? Alguma dúvida? Take Profit Stop Loss. Acabou a explicação dele. Alguma dúvida, levanta a mão. Nenhuma? Com certeza? Então, beleza. Limitação em 3. Então, limitação em 3 é o seguinte. O próprio nome já diz. São 3 candles limitados. Aí vocês vão descobrir aonde. Primeiro, eu vou passar o padrão 3:1, que é o mais fácil. 3:1. Existem 2 tipos de 3:1. Hoje eu vou passar o 3:1 probabilístico. Amanhã eu passo o 3:1 de price action. Beleza? Então, hoje eu vou passar o 3:1 probabilístico e o limitação em 3. Tomem cuidado, tem uma pequena diferença entre ambos. Limitação em 3 é mais forte. O 3:1 probabilístico vem da probabilidade, vem apenas de contar quantias de candles específicas. 3 candles para o mesmo lado, o mercado tende a inverter o quarto candle. 3 candles para o mesmo lado, o mercado tende a inverter o quarto candle. Como assim? Por exemplo, nós temos aqui 1, 2, 3 vermelhos, inverteu o quarto para a cor oposta. 1, 2, 3 verdes, não inverteu o quarto para a cor oposta. Só que se você tirar esses 3, tirar não, mas beleza, tem esses 3. Agora tem mais 3. 1, 2, 3, inverteu o quarto candle. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. A probabilística é uma contagem de candles. 1, 2, 3, inverteu o quarto. 1, 2, 3, inverteu o quarto. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, não inverteu nenhum dos 2 ciclos. Aqui, ó, 1, 2, 3, inverteu o quarto, 1, 2, 3, inverteu o quarto. É isso, a probabilística, o padrão probabilístico 3:1 é esse. A cada 3 candles para o mesmo lado, 1, 2, 3, inverteu o quarto. Antes que me pergunte, doji não tem lado, então ele não entra na contagem. Então aqui não são 3 verdes, aqui não são 4 vermelhos. Aqui são 2 verdes e um doji. São 3 vermelhos e um doji. Doji não entra na contagem. Ele não tem uma cor, ele não tem uma posição, ele não tem um lado. Então, o 3:1, vocês precisam entender essa base de 3:1 probabilístico, para vocês entenderem lá mais para frente o que a gente vai usar. Eu não aconselho, eu não opero e eu não utilizo. E também peço que não façam. A utilização do 3:1 probabilístico, que é essa contagem seca. Cada 3 só inverte a quarta. Cada 3 só inverte a quarta. Não aconselho que utilizem dessa probabilística. Tipo o MHI, ciclos rosas, ciclos coloridos do Cutrim, entre outras probabilísticas aí. Não vejo viabilidade de como sair positivo com esses operacionais assim tão aleatórios, no sentido de você não consegue
Você não consegue tirar uma média de sequência, porque por mais que a probabilística dela vai te dar uma assertividade, vamos por lá, de 60%, a sequência base que você consegue, ela é muito aleatória. Ela não tem uma sequência tipo, a média do meu operacional, por exemplo, se você segue certinho toda a estruturação que a gente passa, todas as regras, você tem uma média de assertividade de 70%, uma sequência média de 3:1. Cada 3 gains, em média, você leva um loss. Cada 3 gains, em média, você leva um loss. A gente tem um número final e uma média de sequência. Já na probabilística, a gente não tem como tirar uma média de sequência de gains, muito menos uma média de sequência de loss. E aí você não tem como estruturar uma matemática. Por que a matemática que eu mais utilizo, que a matemática que a gente utiliza, ela sempre tem os soros inversos em alguns pontos específicos, porque é onde a gente... É onde a gente sabe que tem uma probabilidade maior de tomar um loss ali. Então, a gente já antecipa-se ao loss, sabendo que ele vai vir a acontecer no macro cenário, e a gente não quer que o nosso ciclo se quebre ali. Já numa probabilística, não tem como a gente montar e estruturar uma matemática baseada em sequência de gains e loss. Por isso, eu não aconselho que utilize o 3:1 seco, que é o 3:1 probabilístico. Mas vocês necessitam saber para que amanhã vocês entendam a base do 3:1 de price action, que esse eu executo, beleza? Então, 3:1 probabilístico é fácil. A cada 3 candles para o mesmo lado, cada 3 candles da mesma cor, inverte-se o próximo candle. Doji não zera a sequência. Por exemplo, veio 3 vermelhos, veio um doji e veio mais um vermelho, você tem 4 vermelhos na sequência. Ele não interrompe o ciclo, beleza? O doji é como se ele não existisse. Agora vamos para a limitação em 3. Aqui você precisa ter acesso à primeira parte probabilística, você começar a entender um pouquinho melhor. Deixa eu achar uma limitação em 3 aqui, para a gente falar sobre ele. Não é um padrão que acontece toda hora também, por isso que é um padrão que tem uma assertividade bem bacaninha. Atualmente, nas minhas últimas, sei lá, 400 ordens mais ou menos por cima, foi o padrão que teve o melhor resultado. A assertividade dele de base de abertura está em 71,5, com a retração em pulo de vela com simetria, está batendo quase 75. Não é um número que vai perdurar assim, a longo prazo, pelo resto da vida. A média vai ficar entre 71 e 73, mas 75 é um bom número. Aqui, ó, limitação em 3. Lindo, maravilhoso. Primeira coisa, limitação em 3. Qual que é o número do padrão? Qual que é o número que está dentro do nome do padrão? Limitação em 3. Então, isso implica que tem que ter 3 candles. Não vem com 2, não vem com 5, não vem com pergunta idiota se... mas aqui tem 2, será que tá valendo? Não tá valendo porra nenhuma. Ou tem 3 candles ou não tem porra de limitação em 3. É uma pergunta que parece que é de propósito, a burrice do ser humano. Beleza? Então, limitação em 3, o próprio nome do padrão já diz. 3. Ou tem 3 candles da mesma cor, ou não tem 3 candles da mesma cor. 3 candles da mesma cor. 3 candles da mesma cor. Se eu tiver 2 verdes e um cinza, eu tenho 3 filhas das putas de candle igual, da mesma cor? Sim ou não? Então não vem com pergunta idiota se o doji está valendo. 3 candles da mesma cor. 3 candles verdes ou 3 candles vermelhos. É simples, é fácil, não complica e não faz pergunta idiota. 3 candles verdes sequenciais. 3 candles vermelhos sequenciais. Aqui a gente já tem o que de probabilística nos auxiliando. No 3:1, no quarto candle você opera para que lado? Oposto ou o mesmo lado? Você inverte a cor, acreditando que o mercado vai reverter, ou você vai acreditando que o quarto candle vai ir para o mesmo lado dos 3 anteriores? Oposto. Então, a ordem a qual vai ser executada, tanto no 3:1, quanto no 3:1 price action, quanto no limitação em 3, é sempre oposta à sequência de candles. Então, se a minha sequência é verde, a minha ordem é para vermelho. Se a sequência de candles é vermelho, a minha ordem vai ser para verde. Primeiro detalhe, 3 candles para o mesmo lado.
Segundo detalhe, aqui é a cerejinha do bolo. O primeiro candle da sequência de 3, primeiro candle da sequência de 3, ele necessita obrigatoriamente de ter sombra para o lado do seu fechamento. Se o candle é verde, que lado que seria a sombra do fechamento? O lado de cima ou o lado de baixo? Hein? Se a sombra tem que ser para o lado que o candle fecha, um candle verde, então ele tem que ter sombra em cima ou embaixo? Em cima. Não interessa se ele também tem sombra embaixo, isso não importa. O que importa é que o candle, o primeiro candle da sequência de 3, tem que ter sombra na parte aonde ele fecha. Então, se ele for verde, tem que ter sombra obrigatoriamente na parte de cima. Se ele for vermelho, tem que ter obrigatoriamente sombra na parte de baixo. Essa é a limitação. Então, a limitação é o quê? Se liguem aqui nessa linha branca. A linha branca, ela está colocando um muro, ela está colocando uma fronteira, ela está colocando uma cerca, ela está colocando uma barreira, ela está colocando abre aspas, não, coloque em destaque, uma limitação. Ela limita o preço futuro. Então, esse primeiro candle, ele é verde. Não interessa o tamanho dele, não interessa o tamanho das sombras. Puta que me pariu, não interessa o movimento dele. Você só tem que olhar a porra do candle finalizado. Terminou um candle verde, com sombra lá na puta que pariu lá em cima, perfeito. Segundo candle. Então, nós já temos 2 candles. Não temos um 3-1 ainda. Não pergunta se está válido a porra da entrada. Então, nós temos o segundo candle. Esse segundo candle também é verde. Esse segundo candle, tcharam, ele está limitado. Ele aceitou a limitação do primeiro candle. Ele tenta romper e volta. Então, quer dizer, ele aceitou no fechamento dele a limitação imposta pelo primeiro candle. O terceiro candle, ele também é verde, ele também aceita a limitação lá do primeiro. Tcharam! 3 candles limitados, quer dizer, eles estão dentro da limitação imposta por esse candle aqui primeiro. Então, nós temos limitação, todos limitados aqui, em 3. 3 candles limitados dentro da sombra do primeiro. Funciona para put? Funciona para call? É claro, Lazarento, funciona. Então, 3 candles verdes limitados dentro da sombra do primeiro, put de abertura, put de retração, put com pulo de vela, não importa. É put nesse candle aqui. Se o movimento é oposto, se tudo isso aqui fosse vermelho, da mesma maneira, a limitação seria embaixo, né, meu jovem? Não é em cima. Se o candle é vermelho, tudo tem que ser visto na parte de baixo. E a ordem lá no quarto candle é para call. Agora, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Marcelo, Felipe, se dentro da limitação em 3, a última vela termina em negação / força, implica em algo? Dificilmente isso vai acontecer. Mas pode ser que aconteça. Nesse caso, você escolhe o que você quer executar. Aí você tem que ver o contexto como um todo. Por exemplo, se esse negação, força, aconteceu com movimento lento, aí já, né, ele aconteceu com movimento trator. Então já tem um movimento trator falando que o preço vai para aquele lado. E já tem um padrão de candle que implica que ele também vai para aquele lado, aí eu já fico meio cabreiro, aí eu vou ter que das duas uma. Ou eu escolho um dos padrões para seguir, ou eu fico quietinho e deixo passar. De qualquer maneira, é um cenário que não vai acontecer com frequência, não. Porque a limitação em 3, ele já está vindo fraco no segundo candle, que ele já aceitou a limitação do primeiro. O segundo, é raro acontecer. Só se o mercado realmente inverter as posições, mas não acontece. A limitação em 3 não é um movimento grande, é um movimento fraco. É um movimento fraco, porque ele já está 2 últimos candles limitando ao primeiro, já tem o padrão probabilístico acontecendo, que é o quê? Já tem 3 candles indo para o mesmo lado, o quarto tende a inverter na probabilidade. E ainda você agrega a leitura de movimento com enfraquecimento dos candles, limitando-se numa microzona
fractal do candle inicial, que é esse aqui. Então, que seria um pivô de movimento. Aí já entra numa estruturação de macromercado muito longa. Depois eu explico para vocês um pouco mais em detalhes. Vocês têm que entender como aplicar isso aqui. Então, a parte teórica, assim, abre aspas, chata por trás, não importa tanto para vocês. Mas raramente vai acontecer esse cenário aí. Se terminar com negação, vírgula, força, tá... Gustavo Reis. É sempre as mesmas perguntas, mano. Isso chega a ser... Vocês não prestam atenção. Primeira coisa que eu falaria era se essa porra precisa estar numa zona. Porque quando o padrão precisa estar numa zona, é a primeira coisa que tem que ser observada. Aí vocês vêm com umas perguntas que... Não precisa estar na porra de uma zona. Se precisasse, eu teria falado de abertura, né? Primeira coisa, quando um candle necessita de uma zona, é você observar a porra da zona. Se eu não falei da porra da zona, depois de 10 minutos de explicação, expliquei tudo, e eu não citei a zona, pô, você tá achando que eu vou esquecer de falar da zona, né, meu filho? Porra. Não precisa da zona. Áudio SD 525. Vamos ver lá o que tem no áudio SD 525. Cadê? Tá aqui, ó. Primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, primeira sombra, segundo candle fica na sombra, terceiro candle fica na sombra. Nossa, eu tomo esse loss gostoso, ainda vira a mão, porque ainda tem um final de movimento aqui. Então, eu tenho aqui um final de movimento, limitação em 3. Nossa, eu entro de abertura nesse put, nesse call aqui. Porra, um puta candle de destacão. Eu viro a mão em outro put aqui e tomo loss. A não ser que eu pegue na retração nessa sombra aqui. Mas é 2 loss que eu tomo e fica safe, fica feliz. Se eu tomei esses loss aqui, eu vou tomar os gain depois. Então é isso. Limitação em 3 é um dos padrõezinhos que eu mais gosto de executar. Todos que eu executo eu gosto, né? Mas limitação em 3, o limitação em 3 ele é bem facinho. Ele é bem confortável. Achei, eu estava tentando buscar a palavra. Ele é confortável porque ele não te dá ele te dá uns loss bem confortáveis. O limitação em 3, ele te dá uns loss, ele te dá uns gains bem confortáveis. Ai, caramba. Ele te dá uns gains que normalmente o preço, quando você executa a ordem, ele vai direto ao teu favor. Ai. Você tem que contar os últimos 3 candles que aconteceram, meu filho. Eu não falei que é uma sequência de 3 candles solo. Você precisa ver se tem 3 candles dentro de uma... Aqui, ó. Presta atenção nessa porra desse candle. Presta atenção na porra desse movimento. Esse candle aqui, ele não tem nada a ver com o movimento que você está buscando aqui. Porque ele não tem referência nessa limitação. Você tem que... Se tiver 50 milhões de candle e os últimos 3 fazem esse cenário, é aqueles 3 que você tem que olhar. Beleza? Melhor ainda que fosse 4, é sinal que tem um candle... O movimento já está mais longo ainda. Então, implicaria mais força para a ordem que você quer executar. Mas não tem referência, não importa. Cague para quantos candles tem anterior. Nesse cenário aqui, você só precisa buscar 3 candles, que a sombra do primeiro está limitando o segundo e o terceiro. Pronto, acabou, é isso que você tem que buscar. É fácil, é simples, não compliquem a vida de vocês. Você pode pegar na abertura, pode pegar na retração, pode pegar, isso daí não é obrigatório. O único padrão atual que nós temos, que você só deve pegar a abertura e mais nada, é o take profit stop loss. Os demais candles, você executa a ordem no momento que você achar mais propício. Lembrando que para pegar a retração isolada, somente se o padrão for perfeito, com todas as regras encaixadas. Retração isolada não se pega em qualquer padrão, seja ele bonito ou feio. Tem que ser retração isolada somente com o padrão 100%. Se por acaso o padrão não é 100% e você ainda quer entrar na ordem, somente em retração com pulo de vela em simetria. Beleza? Áudio SD querendo formar um agora. Se ele terminasse aí vermelhinha dentro da sombra da 534, poderia ser. Rafael Oliveira, pergunta. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Esse padrão, também gosto de operar ele, sendo que às vezes acontece de
ter uma limitação em 3, um exemplo em tendência de baixa, 3 velas em vermelho. A primeira deixou um pavio grande. Aí eu peguei um call. Aí termina um loss por ruído. E continua numa limitação. O ideal é abandonar essa entrada ou pegar um outro call pelo loss por ruído. O que deve fazer com o loss corrido, irmão? Repete a mão. Então, era só você ter perguntado para você mesmo que você tem a resposta aí, ó. Mais alguma pergunta? Antes de fazerem as perguntas, pergunto para vocês se você já não tem a resposta. Tá ligado? Mais alguma pergunta? Levantem a mão. Vocês têm 2 minutos e 15 segundos do meu tempo ainda. A gente começou a aula cravada de 5 horas, 40 minutos, dá 5h41, ponto. Mais alguma dúvida, rapaziada? Depois vocês vão sair daqui falando que não foram respondidos. Mas como eu falei para vocês, eu sempre digo, gráfico é o de menos. Gráfico é uma coisa que em 10 minutos cada padrão eu faço vocês entenderem. Só que os nóia de gráfico acham que essa porra é o que realmente define um operador. O que define um operador é a matemática e o mindset. Coisa que a maioria de vocês está cagando para isso. Vocês querem entrar aqui no gráfico, ficar 10 horas na porra do gráfico para aprender um padrão que em 15 minutos vocês aprendem. Aí na hora de fazer matemática, na hora de falar de mindset, aí não, aí é chato. Né? Chato é ser pobre. Chato é ser CLT e trabalhar 8 horas por dia para alguém. Fora 1 hora para ir, 1 hora para voltar de ônibus. Chato é isso. Rafael Chaves. Felipe, só para confirmar aqui. Então, não, limitação... para confirmar, não, jovem. Ou você tem uma pergunta ou você responde ela sozinho. Não vou resumir ela para você. Ou você tem uma pergunta direta ou não tem. O candle anterior não implica no limitação em 3, correto? Eu falei alguma coisa do que no anterior, por acaso? Não. Então pronto, a resposta está aí. Certo. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Ora, rapaziada, vocês não gostam de gráfico, porra? Cadê as perguntas? Bora? Nada? Nenhuma? Então tá. Ó, ali no... Qual que é o par, caramba? GBP JPY. Aconteceu limitação em 3 ali. Possível loss, provável possível loss. Tanto limitação em 3, quanto 3-1 probabilístico, tanto quanto um 3-1 price action. Ali é um loss que eu tomaria sorrindo, não tem o que fazer. Beleza? Todos os 3-1, todos os padrões que necessitam de uma sequência de 3 candles aconteceram ali. Até vou salvar aqui o momento que é esse, para amanhã a gente trocar uma ideia. A gente pode usar ele como exemplo para todos os cenários a qual a gente usa a quantia de velas, beleza? Então é isso, 40 minutos de aula entregue. Obrigado. Hoje eu não vou conseguir executar aula extra para vocês, mas eu ainda tô devendo para vocês uma aula extra de mais de 1 hora aí, beleza? Provavelmente eu executo amanhã se minha garganta estiver melhor. E daí, marcha daquele pique. Valeu, tamo junto, é nóis, bom dia para vocês.